Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou passando por aqui para mais uma vez deixar uma oração, deixar um clamor pela vida dos meus irmãos. Senhor, seja com cada um deles. Abençoe os meus irmãos agora. Visite, Senhor, aonde eles estiverem. Aqueles que só vão ouvir ou aqueles que vão orar junto comigo. Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos a Ti. Eu consagro a vida dos meus irmãos a Ti. Eu peço que o Senhor os cure, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os restaure, que o Senhor os dê vida e vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, muito obrigada por esses meus irmãos, por esses que estão inscritos e por aqueles que ainda vão se inscrever. Quero te agradecer pela vida deles e eu quero colocá-los diante de Ti. Pai, abençoe nesse momento os nossos corações, porque nós vamos, Pai, agora ouvir a Tua palavra. Não é da minha palavra, mas é da palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha guardar e venha, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração, para que ele seja uma terra que o Senhor possa mexer e plantar sua semente ali, e ela possa germinar e dar frutos, frutos de alegria, frutos de restauração, frutos, ó Deus, de paz, que nós tanto estamos precisando. Essa é a minha oração, meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Tudo bem? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a câmera, só rapidinho. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam gozando de paz, tranquilidade. Nós estamos no mês de janeiro ainda, mês de férias das crianças. Então, assim, as casas, né, devem estar, assim, bem animadas com a presença das crianças. Eu espero que Deus esteja abençoando grande e poderosamente o seu mês de janeiro. Bem, antes de nós darmos continuidade, como sempre eu peço, não se esqueça de deixar o joinha, né? Aquele like aqui que vai ajudar demais o canal e vai dizer para o YouTube assim, YouTube, pode compartilhar esse vídeo porque ele é relevante mesmo. Ele fala de paz, de esperança, tranquilidade, ele fala de amor. Ele fala contra um testemunho para edificar a sua vida. E também para você se inscrever, tem um botão aqui abaixo logo que está escrito inscrever-se. É só você tocar ali, tocar no sininho, você ser inscrito. Todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, você vai ser notificado. Outra coisa, para você, às vezes teve uma pessoa que um dia falou para mim, eu não encontro essa mãozinha que você fala. É por quê? Porque quando essa pessoa, ela recebe o vídeo, ela não abre no YouTube, ela só abre naquela primeira tela do celular e ela assiste, ouve o vídeo por ali. Se não entrar no YouTube, não vai encontrar a mãozinha para dar o joinha para mim. Então é importante que você entre no vídeo, que você entre lá no canal mesmo, no meu canal, e lá você possa curtir. Eu te agradeço muito, muito, muito mesmo. E saiba que você será muito abençoado por Deus, porque é isso que eu peço. Eu peço a Deus para ser uma bênção na sua vida, tá ok? Então, assim, eu espero que esteja sendo bênção na sua vida mesmo. Nós vamos voltar para os Salmos. Eu tenho falado para você dos Salmos. Os Salmos, ele tem um peso muito grande na minha vida. Eu já vou contar para você por que eu tô falando isso para você. O Salmo hoje é o Salmo 40. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Diz assim o versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outras versões diz, ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Olha, esse salmo aqui, como a gente sempre fala, né, a maioria dos salmos, Davi está passando por uma prova muito grande. Ou ele está passando por perseguição, ou ele está sendo injustiçado de alguma forma, ou ele está só, ou ele está refugiado. Então, a maioria dos salmos, a situação de Davi é essa. E essa aqui não é diferente, ele está passando por um momento difícil. E o que ele faz? Ele clama. Ele clama. No versículo 1, ele diz que ele colocou toda a esperança dele em Deus. Então ele não colocou pouco, ele não colocou metade, ele colocou toda a esperança em Deus. E eu já faço esse apelo para você. Coloca toda a sua esperança em Deus. Não coloca no homem, não. Não coloca nas circunstâncias, não. Porque não vai adiantar. Você não vai ser restaurado. Você só será restaurado se você colocar toda a sua esperança em Deus, no Senhor. E as respostas vieram. Olha o 2, o que diz? Diz que Deus se inclinou para ele. Diz que Deus ouviu o clamor dele. Diz que Deus tirou ele de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, ou seja, de angústia, de desespero. Diz que Deus pôs os pés dele num lugar seguro, tá? Ele ficou num lugar de estabilidade, de salvação. Deus firmou os passos de Davi. Deixa eu contar um pedacinho do testemunho da minha vida para você. Teve uma época da minha vida em que eu vivi, não foi só uma vez que aconteceu isso comigo, que eu tive crise de ansiedade e depressão. Uma das últimas que eu tive, assim, foi bem difícil, como todas elas eram difíceis, essa foi muito difícil também. Eu estava passando por um momento de transição, era um momento que eu tinha que fazer muitas decisões, eu tinha um pouco de medo e receio daquelas decisões, mas eu tinha que fazer decisões. E assim, a minha vida estava prestes a mudar muito. Nessa época, eu estava enfrentando uma dificuldade muito grande no trabalho também. E aí, a crise desencadeou, a crise veio. Quando a gente está com crise de ansiedade ou depressão,
uma delas ou as duas juntas, o que acontece? A gente perde muito, assim, o ânimo e a vontade de fazer qualquer tipo de coisa. Só morávamos eu e meu filho, e eu me esforçava para fazer as coisas. Eu fazia as coisas com muito carregada, com muita dificuldade, mas eu fazia. Eu tentava não me entregar. E aí, assim, eu lembro que eu comecei um período de um propósito com o Senhor, para que as decisões que eu viesse a tomar não fossem prejudicar nem a mim, nem meu filho, nem trazer qualquer tipo de transtorno para minha família. Eu sempre me preocupei muito com essa questão da minha família não sofrer por minha causa, de não trazer peso nem sofrimento para minha família. Então eu estava passando por esse momento difícil. E meus irmãos e minhas irmãs, era assim, muitas das vezes eu não conseguia orar direito, você acredita? Eu não conseguia, assim, orar, coisa que eu amo fazer, sabe? Ler a palavra de Deus, amo fazer, Deus falar comigo, assim, sabe? Aquela coisa assim, eu não conseguia, por mais que eu tentasse, sabe? Eu sabia que havia algo de errado, por eu estar me sentindo assim. E o que eu fazia? Eu fazia assim, eu ia para os pés do Senhor, eu me lembro assim que eu acabava de fazer as coisas, fazia almoço, meu filho estava almoçando, eu corria para o meu quarto, eu me jogava, me ajoelhava no meu quarto, e eu ficava um período ali e eu só chorava. Eu só chorava, eu não conseguia falar, eu só chorava e pedia o socorro de Deus, pedia a ajuda de Deus, e pedia para Ele mudar a minha vida, para Ele me mostrar um futuro que não fosse aquele para sempre. E olha, funcionava. Tem um louvor que diz que uma lágrima para Deus é uma oração. Meu irmão, creia, isso é verdade. Uma lágrima para Deus é uma oração. O Senhor ouviu o meu grito de socorro sem eu pronunciar uma lágrima, uma palavra. Era só chorando. E às vezes eu falava, Deus me ajuda, me tira dessa dor, me tira desse lugar tão difícil que eu não vejo futuro para mim. Por favor, eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero ser uma alegria para minha família, eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver meu filho prosperar, eu quero ver meu filho na faculdade. E por aí vai. Quem é mãe, quem é pai, que sabe que eu sou, vai entender o que eu estou falando. E, meus irmãos, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje para contar esse testemunho para você. Talvez para algumas pessoas isso não faz a menor diferença, mas talvez para muitas pessoas vai fazer muita diferença. Esse testemunho que eu estou contando aqui vai servir para muita gente. Eu tenho certeza disso. Eu estou aqui. Hoje eu estou aqui contando esse testemunho. Eu estou aqui orando pela sua... Não só orando por mim, eu estou orando pela sua vida também. Estou sendo usada por Deus para orar por você. E os salmos nesses momentos que eu passei eram muito ricos para mim, importantes para mim. Porque às vezes eu só conseguia ler os salmos, ia para os pés do Senhor, chorar e pedir o socorro dele. Bem, é isso que eu gostaria de falar para você, deixar esse testemunho. Eu espero que isso sirva para te abençoar muito. Vamos orar para a gente encerrar esse vídeo? Senhor, eu te agradeço mais uma vez por ter essa oportunidade e hoje contar um pequeno testemunho da minha vida para os meus irmãos e para as minhas irmãs. E isso, Senhor, eu creio que vai servir para muitos deles se animarem no Senhor, para muitos deles terem suas vidas fortalecidas no Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela vida deles, aqueles que estão deprimidos, com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, Senhor, em nome de Jesus, vem em socorro deles e cura nessa noite, cura essas emoções tão machucadas, Pai. Mostra para eles como que eles devem fazer e que eles devem orar. E se não conseguir orar, apenas chorar na tua presença. O Senhor vai vir no socorro deles como veio no socorro de Davi. Eu quero te agradecer de todo o meu coração por mais essa oportunidade e quero abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos os meus irmãos. Amém, amém. Obrigada, meu irmão, por ter ficado comigo até esse momento. Até o nosso próximo vídeo, que estarei colocando ainda essa semana, se Deus quiser. Muito obrigada. Não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de compartilhar. Talvez tenha alguém que precisa ouvir esse testemunho. Manda para ela, manda para essa pessoa. Deus te abençoe.